Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje, nesta semana especial em que comemoramos o nascimento de Jesus. Na tarde de hoje, vamos refletir exatamente sobre o tema que vai tratar deste assunto, a Boa Nova. Quem fará para nós essas reflexões, nos fazendo pensar sobre este momento, é nossa irmã Lenice Alves. Lenice é de Cruz Alta, trabalhadora no Centro Espírita Fraternidade e traz para nós hoje reflexões importantes sobre este momento especial em que Jesus nos contempla, nos olha, para que possamos seguir seus exemplos. Que tenhamos todos uma boa palestra. Olá, amigos! Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Juí. Recebam o nosso abraço dos irmãos do Centro Espírita Fraternidade aqui de Cruz Alta. O nosso tema é a Boa Nova. A Boa Nova que veio através do nosso Mestre Jesus, orientador das nossas almas. Na sua vinda, a primeira lição, a lição da humildade, mostrando a todos nós que esta virtude é a base de todo o nosso edifício, da nossa construção, da nossa evolução espiritual. Aquele que é humilde, que se coloca na posição de aprendiz. Porque o orgulhoso tudo sabe. O orgulho nos faz imaginar que estamos numa posição superior. E aquele que é humilde, se colocando na posição daqueles que está sempre disposto em aprender e modificar. Então, a primeira lição do Mestre ficou registrado na sua vinda numa manjedoura. Jesus veio nos trazer a boa nova. A boa nova no sentido de que ele nos mostrou a imortalidade. Somos todos imortais. A vida na matéria, a vida física é importantíssima para esse desenvolvimento, para o crescimento das nossas virtudes como espíritos imortais. Essa passagem é rica nesta experiência que nos faz, através da convivência, através das situações, através das vicissitudes, irmos lapidando as virtudes que já trazemos e que precisam ser desenvolvidas nessas várias idas e vindas. Jesus também veio nos dizer que o reino dos céus está dentro de nós. E essa conquista é justamente através desses valores ético-morais que temos que desenvolver. E ele, então, foi através da sua passagem, da sua missão aqui na Terra, nos mostrando para termos a segurança de fazer com que esse reino dos céus se manifeste dentro de nós, nas sensações de paz,
que usufrui todo aquele que procura desenvolver nas nossas experiências de família, na convivência com a sociedade, nas nossas profissões, desenvolver os valores que são imperecíveis da fraternidade, do entendimento, onde nós vamos exercitar na base da tolerância, da compreensão, essa união que deve existir entre todos nós, que uma das lições que o Mestre nos trouxe, a verdade, a realidade da lei divina é que somos todos irmãos. E deve existir entre nós esse entendimento e nos tratarmos como tal. Nós estamos há séculos fazendo com que esses valores sejam despertados e sejam vivenciados através das nossas experiências reencarnatórias. Nós sabemos o quanto é difícil ainda para alguns de nós nos entendermos como criaturas humanas, criadas pelo mesmo Pai, com a mesma destinação, porque vivendo em sociedade, a matéria exerce uma atração muito grande. E Jesus também veio nos ensinar, através da Boa Nova, a nos desapegarmos. Então, o desapego da matéria, sabermos utilizá-la como importância, como importante ela é, mas não nos apegarmos e não fazermos o objetivo da nossa vida. Ela é um instrumento a ser utilizado por nós, espíritos imortais, para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, mas não é o objetivo. Então Jesus veio nos dar lições de boa nova para bem viver. Ele veio nos mostrar o caminho para encontrarmos a felicidade. A felicidade, aquela que podemos alcançar aqui, a felicidade relativa. Como bem diz no Livro dos Espíritos, lá na questão 922, foi feita a pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o conteúdo da Boa Nova nos esclarece mais a respeito dessa resposta dada pelos Espíritos. Porque o que nos faz feliz é termos o necessário para viver. Mas quando nós excedemos, ou quando nós não reconhecemos as coisas que temos, nós somos infelizes por não reconhecer, não darmos valor ao que temos e sempre almejarmos além das nossas possibilidades. Então a felicidade nunca nos encontra, porque estamos nos extremos. Então, ter o necessário para vivermos com dignidade,
como seres humanos que somos. E ter a consciência tranquila é vivermos de acordo com as leis divinas e com as leis dos homens. A lei dos homens regulam as nossas relações, são necessárias. A lei divina é aquela que é a mesma em todos os lugares do universo, onde nós formos. E Jesus veio justamente clarear a nossa mente, nos mostrando, afinal, o que são as leis divinas, embasadas em que elas se encontram, justamente no entendimento, na aproximação, na união, na fraternidade, na solidariedade, que é através desta relação entre todos nós, que somos uma grande família, nos vendo desta forma, fazendo para os outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, é que nós vamos ter a paz de consciência. E a fé no futuro, a certeza que somos imortais, que esse corpo físico é uma vestimenta que nós vamos gastando, mas a nossa essência é imortal. Então, sabedores disso, nós temos que viver mais tranquilos, sabendo que aqueles que partem só partiram antes, que um dia reencontraremos. Então isso deveria ser o que norteia a nossa vida, nos fazendo então felizes e mais tranquilos em relação às coisas que viemos fazer, cada um na sua posição, né, que estamos, de pais, de irmãos, de parentes, de amigos, trabalhando em comunhão, sempre imaginando que o que é bom para o outro é bom para mim, e aquilo que não é bom para mim também não é bom para o outro. Então Jesus nos deu um norte, veio despertar a nossa mente para os valores reais. E desta forma, nós possamos aproveitar melhor a nossa passagem aqui pelo plano físico, sabendo nos comportar como criaturas que têm sensibilidade e que conseguem ver o outro sem preconceito. Então nós temos que derrubar algumas barreiras, alguns muros de separação que colocamos ao longo da nossa trajetória e que precisam serem dissipadas. Isso que Jesus veio fazer, veio clarear a nossa mente em relação a determinadas situações do passado em que nós nos acomodamos. Então, temos que fazer esse trabalho interno de nos aproximar um dos outros, porque foi essa lição maior do Cristo, a lição de nos unir todos como irmãos, como realmente somos. Lá no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, Jesus nos dá uma lição justamente enquanto nós muitas vezes olhamos para fora e valorizamos o que está fora. Ele nos dá uma lição através dessa passagem
Lá no item 9, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor, que não lavou as mãos, disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Jesus sempre, em algumas ocasiões, nos deixou lições imorredoras. Muitos de nós ainda fazemos o que o fariseu observou em Jesus. Nós também damos muitas vezes digamos assim, nós damos muito mais valor às coisas que estão fora do que as que estão dentro. Tanto que por séculos nós cultuamos a adoração no exterior, pensando que isso bastava, que bastava nós adorarmos as coisas fora e que não precisávamos fazer nenhum esforço interno para mudar, que bastava nós adorarmos, nós glorificarmos, nós homenagearmos as coisas fora. Tivemos ao longo dos séculos adorando a natureza, depois fizemos estátuas. Então bastava isso. Mas Jesus veio nos dizer que podemos fazer alguma manifestação exterior, não tem problema nenhum, mas que devemos aqui dentro fazer as modificações que viemos fazer. Nós viemos em cada reencarnação trabalhando para melhorar. Nós estamos nesse processo de amadurecimento, de crescimento espiritual e necessitamos então dar atenção às coisas do coração, da nossa mente, esse trabalho interno. Então Jesus veio acordar para isso, lembrando a nossa posição de espíritos imortais, da nossa essência, e ele não deixava passar uma oportunidade para nos revelar isso. Quando ele disse que o reino dos céus está dentro de vós, é isso que ele quis colocar. As coisas que podemos carregar para qualquer lugar do universo devem ser mais importantes daquilo que nós vamos deixar, que não vamos poder levar. Então essa observação que ele fez ao fariseu cabe para nós agora, no presente. Então temos que cuidar a nossa vida interior, cuidar das virtudes que devem brotar nas nossas relações, seja com a natureza, com os animais, com as pessoas que nos cercam. É isso que dá sentido à nossa vida. E Jesus veio justamente iluminar a nossa mente para essas questões tão importantes, que é esse o indicativo, né? É esse o caminho. Falando em caminho, tem uma passagem muito interessante do livro Paulo e Estevão. É do capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, quando Paulo iniciou o seu apostolado.
ele convidou Barnabé e o sobrinho de Barnabé, João Marcos, que segui-lo. Era um jovem entusiasmado com o evangelho do Mestre Jesus, com as pregações do Paulo que recém estavam começando. Ele foi em viagem, mas quando chegou na metade do caminho, ele quis retornar, não quis seguir. E Paulo, então, na despedida, diz o seguinte para ele: Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem, entretanto, os que se desgarram têm de chegar por conta própria. O que Paulo quis dizer para ele e para todos nós? Quando nós estamos seguindo por uma trilha ou vamos subir uma montanha, nós não conhecemos o lugar, nós pedimos o auxílio de um guia. E esse guia nós temos a certeza que vai nos levar ao lugar onde nós queremos chegar, porque ele conhece o lugar. Da mesma forma, o Cristo é o nosso guia que vai nos levar ao lugar que nós queremos chegar. É sermos felizes, sermos realizados, é chegar à sublimação. Então, quando nós despertamos para isso, devemos seguir. Jesus não disse que esse caminho não teria obstáculos, que esse caminho seria só de flores. Mas como nós estamos juntos, indo juntos, e Ele como guia, nós não temos chances de nos perder. Vamos passar sim por dificuldades, por obstáculos, mas estamos no encalço do nosso guia maior. Mas podemos, através do livre-arbítrio, desviar, parar, assim como João Marcos desistiu. Mas Paulo fez essa advertência que serve para nós. Podemos desistir, podemos ir por outro caminho, mas nós vamos ter que, depois que os outros seguiram e Cristo já está lá adiante, seguirmos sozinhos, fazer um novo trajetório que pode ser maior, mais demorado, mas vamos seguir de uma forma mais difícil. Então, todos aqueles que têm no Cristo realmente um mestre, orientador maior, não devemos desistir nunca de segui-lo, seja na situação em que estivermos. Jesus sempre é aquela estrela, aquela luz em que nós não vamos nos perder. Paulo ainda diz, nesse mesmo capítulo, o Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, onde se acolham todos os homens de boa vontade. Então, é o amor que vai nos unir, que vai nos fazer felizes, é o amor que precisa ser desenvolvido. E para nós desenvolvermos esse sentimento, Jesus também deixou todos os requisitos para que esse sentimento maior brotasse no nosso interior. Para nós chegarmos cada vez mais, né, esse amor, esse sentimento estar lapidado dentro de nós, tem que passar pela fase, pela situação em que temos que perdoar, entender. Então, o perdão é uma das bases do amor, desse aprendizado. Saber entender, compreender, entender que aquele que trai, aquele que lesa, desconhece o próprio Cristo. Ainda não despertou para esses valores.
Muitos ainda são doentes, outros ainda permanecem na sombra, na ignorância. Então, ter esse entendimento nos faz trabalhar o amor através do perdão, como ele, na sua passagem, nos deixou, né, esse ensinamento maior, nos perdoando, e isso nos fortalece para que nós possamos desenvolver em nós essa virtude tão difícil. Hoje estamos vivendo uma situação ímpar, e essa situação nos aproximou e, ao mesmo tempo, demonstrou a dificuldade que muitos encontram de estarem juntos, mesmo em família, que nós deveríamos, né, nos alegrar de estarmos juntos. Mas é um exercício muito significativo. É um momento ímpar, mas sabemos que estamos vivendo um momento de transição. E aí brota tudo que tem ainda, né? Nós estamos em construção, e uma construção, ela bota a casa de pernas para o ar. Então, muitas vezes é necessário para depois tudo ficar no seu lugar e ficar mais bonito. Então, muitas vezes o nosso interior precisa, né, dessas coisas fora do lugar, para nós nos centrarmos e nos concentrarmos na marcha, no caminho, nesse guia que é Jesus. Então, nesse momento, dezembro, que todos nós lembramos a passagem de Jesus, que nós possamos estar a postos, despertos, nos esforçando por seguir os seus ensinamentos e fazer como fez Ananias. Nesse mesmo livro, Paulo e Estevão, quando Paulo, ainda enceguecido, chegou a uma estalagem, o próprio Cristo foi até a casa de Ananias, que era apóstolo e divulgador dos seus ensinamentos, e o chamou. Ananias, e ele disse, levantando: eis-me aqui, Senhor. Ele convocou naquele momento Ananias para ir até onde Paulo estava, para lhe recobrar a visão. Que possamos então estarmos nessa posição, quando ouvirmos o chamado do Cristo chamando pelo nosso nome, que a gente possa levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que neste Natal as luzes do Cristo possam estar nos nossos corações, vibrando em harmonia, em equilíbrio e em paz. Agradecemos por estas palavras que nos trouxe nossa irmã Lenice, nos fazendo refletir sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Neste momento, então, vamos agradecer. É o momento de recebermos e doarmos energias. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, conectando-se com o seu eu interior e com a espiritualidade, com o Mestre, nosso irmão querido. Podemos lembrar dele
naquele momento em que ele se encontrava em meditação, como se nos olhasse ao mundo todo, a todos nós, seus irmãos, que possamos neste momento colocar em nossos pensamentos todos aqueles familiares, aqueles que convivem conosco, para que possam receber vibrações de amor e de carinho. Que os ensinos do Mestre Jesus, que seu amor chegue a todos os lares neste momento. Que nesta semana em que as famílias celebram o seu nascimento, seja uma semana de renovação e de amor. Que o amor de Jesus seja o momento em que nós nos conectamos com Ele, para que em nossos corações esse amor seja sentido na forma do perdão, do carinho, da palavra amiga e da caridade para todos os nossos irmãos de caminho, aqueles em que muitas vezes não tem um alimento, não tem um familiar para acolher, para amparar. Que nosso carinho, que nossa vibração chegue até eles neste momento. Aqueles moradores de ruas, as crianças abandonadas, os idosos que não são compreendidos e sentem-se só, muitas vezes dentro do próprio lar. Que o amor do Mestre chegue até eles como uma paz interior, envolvendo a cada um desses nossos irmãos, sejam eles crianças, jovens e idosos. Que a sociedade como um todo sinta a paz envolvendo a cada família, a cada núcleo familiar, seja ele composto por um, por dois, por mais indivíduos. Que o carinho do Mestre envolva a natureza, os animais, toda a natureza do globo terrestre. Que o equilíbrio da psicosfera se proporcione de forma em que todos nós possamos sentir energias benéficas, energias de paz nos envolvendo em qualquer lugar, na nossa casa, no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais. Rogamos ainda que nesta semana em que o amor de Jesus está sendo exemplo em palavras, que seja também o exemplo em ações, ações no bem, no amor e na caridade. Que aqueles que se encontram doentes em hospitais e que não vão ter seus familiares próximos neste momento, sintam a paz de Jesus, seu amor, tranquilizando, dando energias, força para seguir. Aqueles irmãos que perderam seus familiares pela doença do Covid possam sentir uma paz, a presença amorosa de anjos benfeitores que envolve a cada um, envolvendo também aqueles que estão doentes por esta pandemia,
envolvendo os médicos, enfermeiros e demais trabalhadores dos hospitais, que muitas vezes deixam seus familiares para atender pessoas que não conhecem. Que o amor de Jesus chegue até eles, como uma flor que toca, que envolve e que perfuma. Que Jesus seja o porta-voz de boas mensagens neste momento de grande pandemia em que muitos perderam seus familiares. Que o carinho do Mestre toque a cada um nesse imenso país. Que possamos nós ter uma boa semana, que sejamos envolvidos por boas atitudes, por boas ações, e que o amor, que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Agradecemos por este momento de aprendizagem, de vibrações e de carinho. Que a paz, que o carinho do Mestre Jesus fique com todos nós. Que assim seja.